Mais um podcast chegando. Hoje recebo o paranaense Renan Lima, preparador físico, especialista em performance esportiva, um cara acima da média, fora da curva, sangue bom pra caramba. Pena que eu conheci ele já quase partindo, não deu pra gente tomar um açaí junto. Dará tempo, na verdade, amanhã tomar um açaizinho, né? Bora. E aquela velha pergunta que a gente sempre faz no início: quem é o Renan Lima? Valeu, boa tarde, obrigado pelo convite, Érico. Realmente é uma pena que a gente se conheceu só agora no final da minha estadia em Belém, mas não tô partindo, né? Não tô partindo, a gente vai manter essa amizade. Certeza é só um começo de uma grande amizade. E o Renan Lima é um preparador físico, né? Formado em Curitiba, sou do Paraná, nasci no interior do Paraná, nasci em Paranavaí, fui na minha infância para Curitiba. Comecei minha carreira lá há 20 anos atrás, um pouquinho mais de 20 anos atrás. Tive a oportunidade de ir para São Paulo em 2012, depois fiquei bastante tempo da minha carreira lá em São Paulo, rodando os clubes de lá. E tive a grande oportunidade de vir para Belém ano passado, completando um ano aqui em Belém, essa cidade maravilhosa aqui que eu vou levar no meu coração. E não só das coisas boas da cidade, mas pessoas incríveis que eu conheci aqui. O que você achou dentro da sua área aqui no nosso estado que você identificou que a gente precisa evoluir o quanto antes? Eu não vou ser nem específico aqui só no estado, mas é um questionamento que eu faço, uma indagação que eu sempre faço nos clubes onde eu chego. Qual que é a mentalidade que o clube está trazendo até então para aquele momento, sabe? Porque assim, a gente vive um ambiente muito de cobrança. É fato que a cobrança no Brasil relacionada ao futebol, ela não te dá tempo para trabalhar, né? Tanto a equipe profissional até também nas equipes de base. Mas além disso, eu gostaria sempre assim de sempre estar discutindo com os membros de comissão técnica, discutir com a imprensa, com os torcedores em relação a isso. Qual que é a mentalidade que a gente está implantando no nosso trabalho, sabe? Então, aqui no norte do país, a gente percebe isso, que tem clubes grandes, né, com torcidas apaixonadas, clubes que têm grandes conquistas nacionais, mas que assim, a mentalidade de grandeza, ela não pode ficar só na teoria, ela tem que ser praticada. Então eu gosto assim de tentar deixar essa sementinha no clube. Foi isso que eu tentei fazer no Paysandu, tentar deixar algo de bom ali em relação a alguns projetos, alguma visão diferente que a gente pode estar trazendo com a somatória da minha profissão. E você identifica que a gente pode melhorar, não só falando do norte, né, falando de Brasil, mas vamos puxar para nossa alçada, né? Quais os pontos principais que a gente deveria ter aqui que a gente ainda peca muito? Principalmente a formação, né? Formação de atleta, porque aqui é um berço de atleta, né? A gente vê em todo canto que a gente passa, a molecada jogando bola, realmente assim, hoje nos grandes centros já é difícil de encontrar isso, né? Eu estava vivendo 4 anos em São Paulo e a gente vê isso só mais na periferia ali, né? Quando o pessoal ainda joga bola na rua. Hoje é muito difícil, a gente sabe, isso é uma realidade do nosso país. E quando você vem para cá, você vê assim que em todo lugar tem um campo de futebol, seja campo de areia, ou campo sintético, ou grama natural. E então tem muitos atletas de qualidade, não só em Belém, muitos atletas que podem se tornar um grande potencial em todo o estado, mas infelizmente a captação não é tão boa, né? É isso que eu falo de mentalidade, né? Você vai mudar a mentalidade, a ver o todo, né? Na captação, investimento em estrutura, investimento em profissionais, investimento em qualidade de treinamento. Eu vejo que esse é um grande start para um novo tempo para o futebol no norte. Top. E é um ativo, né? Com certeza. Um grande ativo. O principal ativo do clube é o atleta. O principal patrimônio do clube é a torcida. Então, um clube que tem uma torcida grande, igual os clubes aqui que têm torcidas apaixonadas, é o patrimônio do clube. O clube vive por isso, né? Mas o ativo, o clube tem que investir. E não só investir no atleta, né? Então, até pegando o teu gancho assim, eu acredito que os clubes devem investir muito mais nos profissionais também, em estrutura e em profissional. Então, valorizar o profissional que tem condição de fazer o melhor para aquele ativo do clube, né? Muitas vezes, qual que é o pensamento do clube? Ele dá uma atenção, dá uma estrutura, dá uma condição, até pode-se dizer, contratual ou de dia a dia, de estrutura, melhor para o atleta, porque ele vê realmente que aquilo ali ele pode dar um retorno financeiro lá na frente, um retorno a curto prazo em resultados. Porém, e quem prepara isso? E o treinador, o auxiliar técnico, o preparador físico, o fisiologista, o staff, todo, né? Será que está sendo valorizado? Será que está tendo também essa preocupação? Será que eles estão preocupando ter esse método de trabalho longitudinal? É um questionamento que eu faço assim, não só aqui nos clubes, mas em todos os clubes que eu passo, para que a gente melhore o futebol de uma maneira globalizada. A gente percebe que
o futebol brasileiro ele é apaixonante, né? Você vê que hoje em dia tem gente que deixa de, às vezes, de comer para ir no campo, enfim. E a gente percebe também o imediatismo em tudo, né? Que vai de encontro com a ciência, que vai de encontro com várias características e fatores aí que os estudos, os artigos provam. E se a gente for pensar no modelo europeu, a gente não dá tempo, né? A gente não consegue ter... Eu vejo assim que a questão do imediatismo é algo cultural nosso, né? Não é só no futebol. Todos nós, assim, já queremos as respostas rápidas, né? Então, se você cria um projeto no teu trabalho, se aquele trabalho não te der um retorno que você imaginava em pouco tempo, às vezes você até se decepciona e muda o projeto. O brasileiro ainda tem que adquirir um pouquinho mais dessa cultura de resiliência, de acreditar mais no que faz. Infelizmente, culturalmente, isso aí muitas vezes não é nem culpa nossa, é muito que a gente carrega já. E isso reflete diretamente no esporte de rendimento. A gente está falando sobre futebol aqui, mas reflete diretamente nos outros esportes. E no futebol, por contar com a paixão, que é esse temperinho especial, muitas vezes não tem a razão, é muita emoção, né? E a gente pega muitos gestores que estão baseados em emoção, gestores que estão baseados muito no lado emotivo da coisa. Então a gente entende assim que o dia que mudar um pouquinho mais essa mentalidade, de não ser tão imediatista, né, de realmente confiar nas pessoas que estão ali e der um pouco mais de tempo para trabalhar, a gente acredita que pode ser uma grande melhora. A gente fala de uma terra onde as informações, por mais que a tecnologia, a IA, a internet esteja aí, acaba sendo ainda muito fragmentada, muito escassa. O que, dentro da sua área, o que você acha extremamente importante em uma pessoa, uma escola, um formador deve ter na sua metodologia para que ele possa ter resultados pontuais, seja, por exemplo, em Portel, lá na minha cidade? Eu lembro que uma vez você me fez uma pergunta, eu achei bem interessante, que você me perguntou assim, Renan, a inteligência artificial afastou muita gente do mercado de trabalho no futebol. Em outras áreas está excluindo, né? E aí eu te falei, não, pelo contrário, totalmente ao contrário. Porque a tecnologia e a inteligência, ela só trouxe novos cargos para o futebol, né? Então ela trouxe a tecnologia do GPS, trouxe tecnologia de análise de movimento, análise de termografia e vários outros aparelhos, análise de desempenho, vários outros aparelhos que precisou de novas funções e pessoas capacitadas para estar mexendo com isso. E a tendência é só aumentar. Então a tecnologia veio para mudar o futebol totalmente, desde a arbitragem, quando a gente fala de VAR e tudo mais, até o dia a dia de um atleta, né? Então hoje um atleta ele tem acesso ao aplicativo no celular para ele responder como está o bem-estar dele, o pós-treino. No final do treino já recebe relatório. Então tem uma tecnologia muito grande. Por outro lado, eu vejo que, baseado na tua pergunta, o que mais importante é o lado humano. Essa questão de humanas, sabe? Porque nós temos uma função que é muito baseada em números, muito questão de exatas. Número é resultado, tem que atingir tal meta, tem que atingir aquele resultado, tem que atingir aquela pontuação. Mas a gente não esquece que quem está atrás disso aí, a gente esquece muitas vezes que quem está atrás disso são pessoas que têm seus problemas na sua família, que têm sonhos, que estão buscando uma melhora na sua vida ou está passando por uma grande dificuldade. E eu vejo que um bom líder é uma pessoa que ela sabe relacionar essa questão humana com a questão exata, né? Com a questão dos números. Então é um grande desafio para a gente, porque a gente não está lidando com um atleta, né? A gente está lidando com 30 atletas, a gente está lidando com mais 20, 30 pessoas de staff, a gente está lidando com milhares, milhões de torcedores que precisam daquele resultado, que querem aquele resultado. E eu vejo que a liderança principal para esse cargo que você citou é uma pessoa que consiga ver o todo, sabe? Ela entender o todo, o lado humano da pessoa também, sabe? E está sempre antenada, né? Se não estiver antenado... Todo momento, né, cara? Todo momento, porque assim, todo dia sai artigo novo. Não é 1, 2, 3, todo dia sai artigo novo. E logicamente você tem que estar entendendo o que aquele artigo pode trazer de bom ou não, e se aquele artigo ou aquele estudo realmente é fidedigno, que vale para a sua realidade, sabe? Mas como que eu vou saber? Se eu buscar. Se eu não buscar, hoje a gente tem aí um milhão de informações só de abrir um Instagram, abrir um Facebook, abrir qualquer aplicativo de rede social. Mas aí cabe você saber filtrar, né, o que você quer de informação. Senão muitas informações a gente vai ficar com aquele termo que é obesidade mental. Você vai estar com muitas informações, não vai conseguir colocar em prática e tem que ser informações assertivas. Né? Perfeito. A gente vê no futebol, a gente vai falar especificamente do futebol muitas vezes, porque
você respira futebol atualmente, né? Então a gente vê muitas vezes atletas que tá com os índices, os gráficos, a performance dele sempre nos melhores números. Mas no dia a dia, muitas das vezes, na hora do Perfeito. não vai. Qual a explicação para isso? Cara, o futebol é um jogo de muita complexidade, né? A gente entende a preparação física como uma parte do todo, né? E se a gente for dividir os quesitos do treinamento, a gente vai dividir em treinamento físico, técnico, tático e mental, né? Esses são os quesitos base para um atleta estar bem em relação à performance. Porém, quando a gente volta para a questão da preparação física, é só uma parte desse todo, né? Só uma parte desse todo. Então, isso vamos dizer que é obrigação do atleta, da comissão, do atleta, ele procurar estar bem de saúde, procurar estar bem performando, estar com bons níveis de força, bons níveis de resistência. Isso aqui é o básico para ele continuar tentando estar bem tecnicamente, taticamente e mentalmente, né? Então é só uma parte do todo. Então a gente tem muitos casos de atletas que conseguem realmente fazer excelentes números de performance física. Logicamente isso os ajuda muito na questão dos outros quesitos do jogo, né? Ele tem que estar bem fisicamente, porém não é isso que vai determinar, né? É uma parte da engrenagem. É, só uma parte. Não é isso que vai determinar uma performance de qualidade, né? E os atletas que conseguem, né, ter esse equilíbrio em todos esses quesitos, tá bem mentalmente, físico, tecnicamente, taticamente, são os atletas que sobressaem realmente, né? Logicamente, a gente está falando de um atleta, só que ele joga num todo, é um esporte coletivo. Então, às vezes, esse atleta que você está me citando como exemplo, né, como de uma forma genérica, esse atleta ele pode estar super bem, todos esses quesitos. Porém, os companheiros do lado, às vezes, não conseguem performar na mesma intensidade. Então, ele sobrecarrega ele. Sobrecarrega e ele não vai conseguir se destacar e nem brilhar dessa maneira que a gente esperava, né? Sim. Então, assim, não há justiça no futebol em alguns quesitos, né? Então, tem muitos atletas que estão vivendo o melhor momento da carreira e ele está num clube onde não está conseguindo performar como ele poderia ter condição. Pelo coletivo. Né? E também tem o outro lado, atleta que não está conseguindo performar tão bem individualmente, porém ele está num clube que está tendo muitos resultados bons, tá? A coisa vai levando. Isso, acaba que é uma cortina de fumaça nesse momento, né? E porque assim, eu percebo muitas das vezes que eu analiso assim, troca de treinador, troca de elenco, é notório. Sempre há a mesma justificativa. Quando não há rendimento, a preparação física não tá bom. Sempre o bode expiatório é a preparação física. Acaba sendo, porque assim, é uma visão geral, né? Então, eu vou te falar assim da minha realidade, eu sou um cara assim que eu não assisto programa de esporte, eu não vejo comentários sobre a minha profissão relacionado ao meu dia a dia no clube, né? Eu não assisto vídeos relacionados a comentaristas sobre a minha profissão, eu não vejo o que a torcida fala com toda sinceridade, e não é por desmerecer isso, é por entender que nenhuma dessas pessoas vão ter o entendimento que eu tenho no dia a dia. Sabe? É respeitar o que eu estou vivendo no dia a dia. Então a gente procura sempre tentar fazer o máximo, sempre tentar melhorar e buscar conhecimento a todo momento, para que você dê uma resposta no dia a dia, mas eu tenho que filtrar meus pensamentos, eu tenho que filtrar trabalhar a mentalidade, a informação, porque eu tenho que estar bem para motivar o atleta, eu tenho que estar bem para preparar o atleta. Eu não posso me deixar influenciado, muitas vezes negativamente, o que vai influenciar meu trabalho para o atleta, né? Então o atleta tem que me ver bem, para ele também tá conseguindo performar de acordo com aquilo que eu quero passar para ele. Mas em relação assim à preparação física como um todo, a lesão, quando você fala assim, o atleta que está lesionando ou o atleta que não está conseguindo performar, eu vejo futebol de uma forma muito integrada, muito sistêmica, né? Então eu não consigo separar as partes, né? Então, como diz, a preparação física é uma parte do todo, porém ela não fica separada. Sim. Você não faz assim só um condicionamento físico, você não faz só um condicionamento tático, você não faz só um condicionamento mental. É integrado, é sistêmico. Então eu não consigo separar. Então, tanto um lado positivo quanto um lado negativo de performance, para mim não vejo separação. Existem responsabilidades de cada chefe de departamento, mas a resposta positiva ou negativa tem que ser por todos. É meio que injusto muitas das vezes o futebol, né? Mas é apaixonante, né? Talvez seja uma das graças dessa justiça também. E gira muito, né? Que você disse investimento, tudo gira porque realmente tem a paixão envolvida.
O futebol sempre vai ser cada vez mais altas cifras envolvidas, porque a paixão está envolvida, né? O sentimento está muito aflorado em relação a isso. Então, muitas vezes você não explica por que você falou, porque o cara tira o dinheiro da mesa para comprar um ingresso ou para comprar uma camisa. Ele não consegue explicar. Ele só entende que aquilo é uma paixão. E ele deixa viver, e realmente é isso que faz o futebol crescer cada vez mais, gente. O que você tem a dizer? O Maradona, inclusive, que me deu esse dado, se não me engano, que nós formamos por semestre aqui no estado mais de 600 profissionais de educação física, que vão se espalhar em salão de academia, personal e tudo mais. Para esse profissional que pensa em futebol, qual o conselho que você dá? Quais os caminhos que você dá? Sim. Esse número eu não sabia, mas realmente é um número muito alto, e a gente está falando só de uma cidade, né? São poucos clubes no Brasil que têm condição de estar entregando tudo isso que a gente está falando com um profissional. Então tem muitos profissionais capacitados que estão no mercado que não estão tendo oportunidade de trabalho. Profissionais com experiência, profissionais rodados, experiência internacional ou propriamente nacional, mas com cursos e experiência. Esse profissional que está se formando agora e está querendo entrar nesse mercado, eu já digo que ele demorou para entrar nesse mercado. Ele deveria ter tentado entrar nesse mercado no primeiro período da faculdade já. Como seria? Como ele faria isso, né? Realmente, é um mercado muito difícil, né? É um mercado seletivo, mas eu posso citar o meu exemplo, se você achar que é interessante assim, mas eu, quando entrei na faculdade de Educação Física, eu já sabia que queria trabalhar com preparação física no futebol, não via outro caminho. Eu tinha que me manter financeiramente, não tinha dinheiro para me manter, tinha o FIES na época, não sei se ainda tem o FIES, que era o fundo de estudantil para que eu conseguia pagar minha faculdade. Financiamento, né? Financiamento, então eu consegui pagar minha faculdade e eu optei a ir a pé para a faculdade para eu conseguir investir dinheiro do meu bolso para fazer estágio em algumas escolinhas. Então o que eu entendi? Aquele não era o momento de eu colher, era o momento de eu plantar. Sim. Então eu fui atrás, o que eu fiz? Trabalhei de graça, cheguei a trabalhar 3 anos de graça. 3 anos de graça. Nesses 3 anos, até compartilhei contigo, já trabalhei lavando carro, trabalhei de garçom, trabalhei fazendo cerimonial de casamento, isso com tudo muito orgulho, porque eu sabia que eu estava me preparando para um sonho. Qual que é a dificuldade da pessoa que está se formando hoje? Ela já cortou o cordão umbilical, ela já está no mercado, ela não vai conseguir estagiar. Ela já vai precisar ser contratada. Um clube não vai te contratar se você não tem experiência para aquilo, ou se você não estava envolvido naquele processo, entende? Então eu vejo que essa pessoa, quando ela está acabando a faculdade, já está tarde. Ela já deveria ter começado. Pô, mas é o fim da linha, Renan? Não vou conseguir? Vai conseguir. Porém, você tem que tentar se aproximar muito da ciência, mostrar para um clube que você realmente é um profissional que pode se capacitar e trazer algo positivo para essas pessoas. Como você pode fazer isso? Alguns estágios não remunerados, né? Optar por você oferecer o serviço não remunerado, ou fazer alguns estágios observacionais apenas e fazer um network. Eu acho que o network hoje que a internet nos traz é o maior benefício. É verdade. Qual foi a sua maior glória no futebol? Assim, que você carrega no coração com uma alegria assim? Cara, assim, ó, se eu falar de título, né, que glória no futebol, a gente pensa nas conquistas, né? Toda conquista que eu tive foi muito especial, porque eu estava vivendo, aquele momento que eu estava vivendo tinha uma simbologia muito grande. Então, por exemplo, a minha filha, quando ela nasceu, eu estava morando numa arquibancada, né? Não, no dia que eu soube que a minha esposa estava grávida, eu estava morando debaixo de uma arquibancada, em Marília, não tinha condição financeira praticamente nenhuma, e eu tive que mudar minha vida, onde eu falei, agora chegou a hora de mostrar que realmente eu sou homem, sabe? Se eu vou ser pai, eu tenho que ser um pai de verdade. Fui lá, investi para alugar apartamento, mobilei apartamento, fui fazendo um monte de dívida. E aquela conquista que eu conquistei no ano que minha filha nasceu, 3 meses depois que ela nasceu, que foi um acesso do Marília da Série A3 para a Série A2, para mim foi uma conquista marcante. Memorável. Memorável. Eu não conquistei título naquela temporada, conquistei apenas um acesso. As pessoas falam, apenas um acesso. Mas ali, tudo que eu envolvia aquilo lá me fez fazer um sentimento especial naquela conquista. Tem conquista especial com o Corinthians também, na Copa São Paulo. É a maior competição de base do mundo, né? Nessa conquista a gente tive a oportunidade de trabalhar com excelentes pessoas, excelentes atletas, comissão técnica sensacional, um estágio com mais de 40 mil pessoas, num trabalho de base. Então essa conquista é muito especial. Tinha conquista aqui no Paysandu também, ser campeão com uma equipe de massa, sabe? Apesar de ter sido fora de casa, lá contra o Goiás, na Copa Verde, né, naquele jogo tão especial, a gente vivenciou essa conquista assim com uma grande equipe.
Então essas são as marcas que eu tenho na minha profissão em relação a troféus, né? Mas acho que a maior conquista da nossa profissão é quando você consegue ajudar alguém. Tipo, ajudar um atleta a melhorar a performar, ajudar um atleta que às vezes está em uma formação e você sabe que o teu trabalho ajudou ele a fazer uma venda. Não posso falar que isso no Corinthians aconteceu muito. Quem? Cara, eu trabalhei com grandes atletas, desde que hoje são nível de seleção brasileira, né? Então, o Murilo, que é um zagueiro, hoje está jogando a Premier League. A gente trabalhou com o Moscardo, que é a maior venda, uma das maiores vendas da história do Corinthians, foi pro PSG. São, assim, hoje tem o Wesley, que está jogando junto com o Cristiano Ronaldo no Al-Nassr. Então, assim, tem Breno Bridon, que joga em seleção, titular do Corinthians. Então, assim, foram muitos atletas que eu tive a oportunidade de trabalhar. E isso é uma grande vitória para mim, porque eu ajudei, logicamente, com o trabalho de todos, a formar, mudar a vida de uma pessoa e mudar a geração que está vindo atrás dele e realmente a outra geração que está vindo atrás dele. Então não é só a conquista, não é só o troféu. Muitas vezes você passa por um lugar e você não conquista, mas você deixa uma semente que às vezes você pode ajudar uma pessoa, né? Acho que é a maior conquista que eu tenho da minha profissão. Show. E como é que você descreve a torcida do Paysandu? Cara, é sensacional, vou sentir falta. Vou sentir falta, cara, porque agora você tá me perguntando, eu já tô vendo aqueles mosaicos subindo lá, coisa mais linda, né, cara? Disputar um repá é algo sensacional, é algo único. E ganhar, né? Ganhar um repá é algo maravilhoso, é uma conquista, que parece que realmente você comemora como um título. Tem fotos desse momento, assim, que realmente a gente vai deixar marcado pra vida toda. E a torcida do Paysandu é muito especial, porque assim, é uma torcida que ela ama o clube e ela vai, independente do que estiver acontecendo. E eu vejo até hoje a realidade, sabe? O clube não está vivendo o seu melhor momento, mas está lá, colocando 7, 8, 10, 15, 20 mil pessoas no estádio, quando há necessidade realmente da torcida abraçar o time. Então, para mim, isso é especial. Como eu disse, assim, o maior patrimônio de um clube é a sua torcida. E hoje o Paysandu pode se vangloriar que tem uma torcida maravilhosa, torcida linda, e realmente é algo marcante. Vai deixar saudade. Ah, deixa saudade, certeza, né? Eu espero que eu deixe saudade também para alguns. Deixa saudade. E eu sei que, assim, a minha vida continua profissionalmente. Pode ser que mais para frente eu volte a trabalhar aqui, como pode ser mais para frente eu volte trabalhando contra, né? Num jogo de uma outra competição contra. Mas meu respeito, meu carinho, toda a gratidão é eterna, né? Por a forma que eles receberam a minha família, trouxe minha filha, trouxe minha esposa, todas as pessoas que estão envolvidas no dia a dia. É um clube muito especial. Certo. E quando é que sai o curso do Renan? Porra, pressão, né? São os projetos que a gente tem, quando a gente está num clube, o dia a dia, como eu te disse, assim, é muito puxado, né? Você entrega tudo para aquele jogo, só que quando acaba o jogo, que as pessoas estão falando sobre o jogo, você já está pensando no próximo jogo. Então o dia seguinte para nós é sempre pensando no próximo jogo. Isso tem viagem, tem muitas coisas envolvidas. Então, infelizmente, quando a gente está no clube, a gente não consegue entregar o nosso máximo pensando nessa parte assim de acadêmica, né, de ajudar as outras pessoas com cursos, de planejar. Mas você é um cara que tem me instigado isso, né? Temos que fazer. Então, é um desejo que eu tenho. Então, vamos colocar uma data aí que vai sair. Então, pronto. Queria que você desse alguns conselhos. Porque aqui a gente é celeiro, mas a gente é muito abandonado. Falo porque eu já tive essa vontade um tempo de ser jogador. E papai falou assim, você quer jogar? Então vai trabalhar. Pra você pagar a sua escolinha lá, pra você fazer seu futebol. Ele queria que eu só estudasse, né? Foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, foi isso. Mas aquele cara que não tem o conhecimento, que muitas vezes não tem oportunidade, mas ele é um cara esforçado que está numa cidade distante, que ele precisa ter basicamente para ele se preparar, para ele pelo menos ter um rendimento aceitável no esporte. Você diz na minha função? Ou como apenas eu sou? Cara, acho que o cara tem que ser proativo, né? Eu vejo assim, as pessoas que eu escolho estar do meu lado, os auxiliares, todo lugar que eu chego, eu procuro conhecer bem a pessoa que está do meu lado, que tem a opção de ser oportunidade de ser meu auxiliar naquele momento. Eu vejo que a questão da proatividade é algo muito importante. O cara ser leal, né, com os princípios das pessoas que estão ao seu redor e buscar conhecimento a todo momento, né? Porque o ambiente que a gente vive, de uma maneira geral no nosso país, não é um ambiente que foi preparado para a tua vitória. Sim. Né? O ambiente que a gente cresceu não foi um ambiente... Para a diversidade o tempo todo. Todo momento. E aí que você tem sempre aquelas duas opções, né? Ou a gente aceitar o ambiente, a história que a gente está vivendo,
ou a gente tentar fazer diferente. E é uma luta, porque não é só tentar fazer diferente hoje. Amanhã você vai ter que tentar de novo, daqui 1 ano, 2, 3 anos. Como eu te disse, eu trabalhei 3 anos de graça para ganhar meu primeiro registro numa carteira. Se eu tivesse desistido com 2 anos, Talvez não estivesse aqui hoje. talvez não estivesse vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, sabe? Então, a proatividade é importante, você ser leal aos teus princípios, né? Você buscar conhecimento. Realmente eu vejo que é um momento, assim, eu estou com 41 anos, estou com mais de 20 anos de profissão e tenho que buscar conhecimento a todo momento. Perfeito. Dei um curso essa semana aí para mais de 20 pessoas, onde se eu não busco conhecimento, eu não estaria sendo leal com as pessoas que estavam ali investindo seu tempo, seu dinheiro para estar comigo. Então eu vejo assim que essas 3 coisas são muito importantes e não desistir, cara, porque assim, em nenhum momento vai chegar alguém que vai ajudar, o governo não vai nos ajudar, ou o externo não vai nos ajudar, é você contra você mesmo, né? E é todo dia. E só que quando você pega esse ritmo, você consegue deixar no automático isso se torna prazeroso. Eu passo muito para os atletas, a gente tem que sentir prazer na luta. Prazer na luta, na dificuldade. Quando você sente prazer na dificuldade, na luta, as coisas se tornam automáticas. Você não vê aquilo como um peso, né? E acho que a nossa profissão é isso também. Agora eu já sei, então, para sair o curso, já sei como é que é a cobrança. Eu entendi já, a pressão tem que ser uma pressão. Agora sim. Bom, Renan, a gente teria 1000 assuntos para falar aqui. Queria te desejar todo o sucesso do mundo. Foi um prazer te conhecer antes de você ter que voltar. Belém do Pará, sempre o Pará vai sempre te receber de braços abertos. Tenho certeza que a torcida do Paysandu mais ainda. Teu trabalho foi excepcional aqui. E a gente espera mais de ti sempre. Eu sou uma pessoa que sempre vou te cobrar. Vamos. Isso é pouco, você pode mais, você deve mais. As pessoas precisam de você. Você é talentoso, você é um cara do bem. Você fala, você é sincero, você não negocia os seus princípios. Então, esse perfil eu quero estar perto sempre e as pessoas precisam dessas referências. A internet vende muito sonho, muita ilusão. E você é um cara de verdade. Maradona é um cara de verdade. Por isso que a gente acaba tendo um ciclo, né? Então, eu vou te cobrar sempre e eu quero ver novidades aí no curto período e deixo já registrado aqui, para todo mundo ver. Manda um recado final pra galera aí pra gente finalizar com chave de ouro. Cara, agradeço de coração, né, a oportunidade que Deus me deu de te conhecer o Maradona, conhecer pessoas especiais aqui que eu tive a honra de conhecer em Belém. Não falo da boca para fora, é uma cidade que vai estar gravada no meu coração com toda certeza. Diogo, pode esquecer de falar assim, ele me matou. Diogo tá assim, Diogo assim, vai acabar o treino, vai acabar aqui, eu vou lá, vou treinar com ele agora, pra você ver como ele é especial pra mim, né? Verdade. É um cara assim que realmente me desafiou, né? Me desafiou e realmente o treino de luta me faz isso, né? Faz isso comigo também, sempre me desafiar. E eu tenho certeza que isso aqui eu vou levar sempre para minha vida, todo o aprendizado que eu tive nessa cidade. São momentos especiais, momentos de luta também, mas assim que nos fortalece, que nos ajuda. Então eu quero deixar assim um recado para todos que realmente continuar lutando pelos seus sonhos, né? Que realmente parece que é uma frase já meio clichê, mas assim, se não for isso, o que você vai fazer? Vai lutar pelo sonho de quem, né? Certo. Se você não lutar pelo seu. Lutar pelos sonhos dos nossos filhos. Os sonhos dos nossos filhos muitas vezes é ver um pai e a mãe bem, né, para ele conseguir se espelhar nisso. Né? Então nós temos que ter exemplo em casa para que aqui eles façam o que a gente acredita que pode ser o melhor. Então agradeço de coração, né, realmente é só um começo de uma grande história que a gente vai levar pela frente e estou sempre à disposição e Belém realmente está no meu coração. Vou te cobrar, hein? Obrigadão. Junto. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Valeu.